A verdade, ela muitas vezes chega até doer, muitas vezes a gente não quer ouvir a verdade, mas a verdade ela liberta. A verdade, ela tira um peso da nossa mente, do nosso coração, da nossa alma. Tava me lembrando aqui que a minha mãe, ela não brincava em serviço. Minha mãe, ela dava bastante amor, dava muito amor, mas também a minha mãe corrigia. E hoje todos os meus irmãos e irmãs deu para uma pessoa de bem, porque aprendeu com a minha mãe como era a vida. E a gente tenta passar para os nossos filhos, né? Da nossa forma, né? Mas a gente tenta passar para os filhos entender que não é fácil a vida, mas sendo orientado ou orientada, dá para sobressair desse mundo tão terrível. E minha mãe dizia assim: olha, meu filho, não vá para aquele rio. Tinha um rio próximo de casa chamado Rio do Passarinho. E a gente morava aqui, Nova Descoberta, aqui em Pernambuco, né? E eu acho interessante que eu saí sem permissão da minha mãe. E fui para esse Rio do Passarinho com meus amigos, eu era pequeno. E quando a gente tomava banho, eu acho que a gente abriu o olho dentro da água e os nossos olhos ficaram muito vermelhos, muito tempo dentro da água. E quando foi pela parte da tarde, a gente voltou para casa e minha mãe tinha já falado: não vá, se for, vai apanhar. E a gente pegou e foi. E quando eu cheguei, eu com meus amigos, né? Meus irmãos não foi. Eu com meus amigos. Quando cheguei em casa, já ia dar 5 da tarde. E eu disse: se eu mentir, ela vai conhecer por causa dos meus olhos vermelhos. E se eu falar a verdade, eu tô falando a verdade, vou apanhar, mas tô falando a verdade. Eu acho que é melhor falar a verdade. Quando eu chego na porta, minha mãe gritou: tava onde? E eu disse: mãe, eu errei. Eu era novo, bastante novo, acho que eu tinha uns 9 anos. Mas eu falei como um adulto, assim: mãe, eu errei, mãe. Eu fiz aquilo que a senhora não queria, que a senhora pediu para não fazer. Eu fui para o Rio do Passarinho, tomei banho e cheguei, mãe, mas lhe prometo que mais nunca eu vou fazer isso que eu fiz hoje. Pode dar em mim, mãe. Pode bater em mim porque eu mereço. Só falou que se eu fosse apanhar, pode bater em mim. E ali eu tava falando com o coração aberto, porque tava tirando um peso, tava falando a verdade. E eu acho que minha mãe, com pena de mim, acho que disse: esse é meu filho, tô com pena dele. Aí disse: passe, vá tomar banho para comer e dormir. E ali eu passei e fiquei muito feliz porque não levei a pisa, mas porque eu falei a verdade e disse que não ia fazer mais. Ah, pois a verdade ela pode sim trazer consequência, mas sempre temos que falar a verdade. É difícil? É, mas fale a verdade, porque assim você pode receber aquilo que Deus tem preparado para nós. É a gente viver a verdade, que é Jesus. Deus te abençoe.